Bom dia! Hoje é mais uma aula de história para vocês. Hoje eu tenho como tema a história do Grêmio Esportivo Tenentiano. Eu fiz uma pesquisa, uma investigação, através de imagens, entrevistas, sites da internet, desde a sua ativação na década de 50 até a sua desativação no ano 2017. As fontes da pesquisa foram o jornal Gazeta do Campo e Quitandinha, o jornal regional, as imagens digitais contidas na internet, imagens que foram cedidas por moradores e esportistas da cidade. Eu fiz uma pesquisa de campo com coleta de entrevistas orais a jogadores, pessoas que iam prestigiar os eventos na cidade. E o referencial teórico são os autores da nova história cultural. O Grêmio Esportivo Tenentiano ele é localizado na Rua Pedro Amalho Rivas, Campo do Tenente. Ele foi inaugurado no ano de 1956 e desativado no ano de 2017. Que nesse momento a diretoria resolveu fazer uma reforma que ela não foi concluída até a atualidade. E assim deixando um vazio muito grande, porque esse era um espaço de entretenimento que garantiu durante muitas décadas o lazer da população de Campo do Tenente nos feriados e nos finais de semana. Então, problematizar a história do Grêmio tem como intenção investigar como a interação do esporte com a comunidade proporcionar representações sociais para a cidade de Campo do Tenente. Assim, o objetivo é preservar as memórias desse patrimônio material e compreender como que essa desativação em 2017 interrompeu tantas representações sociais. O Roger Chartier, ele fala assim que as representações coletivas, elas são matrizes que norteiam as práticas as quais o mundo social é construído. Então, como as do Grêmio Tenentiano, que ao longo de décadas construíram diversas memórias e representações. E essas memórias e representações são as matrizes constituintes do mundo, daquele mundo. Então, essas matrizes constituintes de um mundo, de um espaço de entretenimento esportivo, Então, ali no Grêmio, toda vez que acontecia um evento, que as pessoas se reuniam, eles formavam um mundo, que eles viviam diversas representações naquele espaço e que muitas vezes elas saíam do campo, as pessoas vestidas com os uniformes, representando as torcidas, através do esporte, daquele patrimônio, criava-se um mundo esportivo e cada grupo constrói o seu mundo, o seu jeito de ver, segundo Chartier. A pesquisa se deu através da análise das reportagens da Gazeta de Campo do Tenente e Quitandinha do ano 2012 e do Jornal Regional do ano 2017. A gente observou as representações desse mundo social que o jornal trouxe em suas reportagens. Segundo o Ciro Flamarion Cardoso e o Ronaldo Van Reis, assim, que ao analisar uma reportagem, o historiador deve se atentar ao modo da escrita, das linguagens, porque essas reportagens e os documentos escritos, elas servem como ferramenta para destacar um espaço ou diminuir, para valorizar imagens. Então, assim, é necessário analisar bastante essas práticas publicadas nos documentos como jornais. E assim é necessário uma crítica, uma análise crítica a essas fontes para entender o que essas reportagens têm o objetivo de enaltecer. Então, assim, através do uso de diversas fontes, a gente buscou cruzar as fontes, os dados, a fim de ter uma visão mais plural, Porque quando se fez a pesquisa de campo,
ao coletar as entrevistas com os ex-jogadores, torcedores, o objetivo foi levantar informações sobre a trajetória dos times que jogaram no Grêmio e a fim de contemplar as diversas versões da história do Grêmio e conhecer os diversos personagens e construir um trabalho que contemple uma visão plural de como que foi aquele espaço durante os anos que ele realizou os diversos eventos esportivos. A Marieta Ferreira Moraes, em relação à história oral, ela fala que ao contemplar em nossas pesquisas a história oral, ela ajuda a esclarecer as trajetórias individuais, os eventos e os processos, que às vezes não tem como você entender de outra forma, visto que que a história oral ela é muito democrática, então ela contempla versões de histórias e rememora fatos de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Então, como eu achei muito importante analisar uma visão bem plural através da análise das imagens, do jornal e das entrevistas orais, visualiza esses dados para que a gente possa ter uma versão da história do Grêmio bem bacana, assim, que traga um pouquinho da versão de cada um para esse trabalho. O Cardoso e o Van Hise, eles falam que ao analisar as imagens, elas dão forma e representações a determinações históricas do homem, que através da análise dessas representações é possível compreender como que se foi a sua representatividade social, assim identificando diversos sujeitos e contemplando a história local do Grêmio Esportivo Tenentiano. O primeiro capítulo do artigo que eu escrevi, ele traz assim, patrimônio histórico Grêmio Esportivo Tenentiano. Ele busca contar um pouquinho do histórico do Grêmio. O Grêmio é localizado na rua Pedro Amalho Ribas. Ele foi inaugurado em 1956. O terreno ele foi de doação da família Steffen. O mesmo é registrado na Confederação dos... Ele foi desativado no ano de 2017 para a realização de uma reforma no campo, pois o mesmo era muito desnivelado, era muito úmido, só que essa reforma ela não terminou até a atualidade. Então, nós estamos no ano de 2020 e tem 7 anos que esse espaço deixa de ser um lugar de encontro e entretenimento da comunidade. O Grêmio Esportivo é um patrimônio histórico e cultural. Ele proporcionou de forma gratuita à população tenentiana um espaço de lazer e entretenimento aos finais de semana. Segundo Horta, o estudo do patrimônio é o mais poderoso instrumento ou veículo para ativação e reforço da memória coletiva através do processo educacional permanente ou formal. Então, desse modo, ao promover campeonatos, torneios esportivos e eventos, naquele espaço se reuniam as pessoas que iam prestigiar as disputas e competições realizadas pelos times. Nesses espaços também criou-se diversas representações coletivas, como nos afirma o Valtencir Xavier da Silva, que desde criança participou desse espaço, algumas vezes prestigiando, outras jogando. Segundo ele, naquela época o único entretenimento eram os jogos do Grêmio, nos finais de semana. Ele relata que ele ia cedo e voltava só à noite. Era bonito de ver a rua no início e no final dos jogos. Segundo ele, ela ficava cheia de pessoas, era como se estivesse indo no estádio de futebol. Os acontecimentos eram diversos. Era a emoção do jogo, o divertimento dos colegas e as brigas da torcida ao final dos jogos que agitavam o local. Aquele espaço era a diversão do povo tenentiano e a sua desativação deixou um vazio na cidade, pois o campo era a continuação da casa de muitas pessoas. Segundo Valtencir, por meio das competições, no final de semana na cidade, o povo se reunia, brigava e se divertia. Ali era um espaço de socialização para todos. A Marieta Ferreira fala que por meio da oralidade é possível suscitar as histórias de movimentos sociais populares, relembrar
versões menosprezadas, dando vozes aos sujeitos a contar a sua versão da história. Então, desse modo, a história oral possibilita a compreensão dos diversos olhares nunca antes abordados pela historiografia tradicional. Então, assim, as representações sociais do Grêmio Esportivo literalmente movimentavam e dividiam a sociedade da época. Os times, eles se identificavam por meio de uniformes. Que muitas vezes eram usados no cotidiano da cidade, demonstrando como que aquela representação no final de semana ela ia além do campo de futebol. A Unesco fala que a cultura é um conjunto dos traços distintos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Ela afirma também que ela abarca para além das artes, das letras, dos modos de vida, os direitos, e é um direito fundamental do ser humano, que ele também faz com que aconteçam e se realizem muitos sistemas de valores e cria diversas tradições. Então, quando as torcidas se identificavam com esses valores do futebol, né, a cultura local do futebol construía uma identidade, né, de acordo com cada time, visto que cada um representava uma localidade. Então, desse modo, preservando as memórias e as lembranças daquele espaço de entretenimento do final de semana, né? Muitas vezes, quando os times eram campeões, as pessoas desfilavam com uniforme durante a semana. Então, elas estavam levando para fora do campo a cultura do futebol, as histórias, as suas memórias, né? Então, o Grêmio também ele foi bastante representado no jornal Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente em 2018, né? Que é um jornal que circula pela cidade, assim, um jornal local. Ele, numa das suas reportagens, né, ele traz como título a grande festa esportiva da comemoração do Dia do Trabalhador e aos 56 anos do Grêmio Esportivo Tenentiano. Nessa reportagem, ele convida a população a participar das diversas atividades que seriam realizadas no final de semana, né, especialmente para comemorar o Dia do Trabalho, que seria 1º de maio. E o aniversário do Grêmio Esportivo Tenentiano, que completaria 56 anos. O jornal ainda afirma que seria uma grande festa, que aconteceria no campo do Grêmio. Assim, nesse evento estariam envolvidas as divisões municipais de esporte e cultura. E assim, quando, né, esse evento assim, foi divulgado no jornal, ele ainda ganhou mais notoriedade, né? Visto que o Grêmio já era um espaço de futebol, gratuito, que as pessoas não precisavam pagar para frequentar. E ainda eles colocavam as reportagens do jornal, que ia ter um evento. Então, isso daí, uma diversão gratuita, isso aí atraía mais a população ainda. O Chartier fala que assim que essas representações coletivas, elas são mais elevadas e só existem verdadeiramente na medida que comandam atos, né? Então, como no discurso do jornal, que promovia o evento, trazia mais prestígio para o espaço e atraía a população para o local e promovendo mais um final de semana de diversão. A foto abaixo, disponível na internet, né, no grupo Campo do Tenente do passado, ela ilustra um dos jogos realizados nesse dia. É a imagem dos jogadores disputando uma partida vestidos de mulher. Parei. Então, ao analisar a imagem, né, a gente percebe que ela é colorida, que os jogadores eles estão no vestuário feminino, correndo pelo campo, demonstrando o bom humor dos jogos, né? Então, mostrando como que eles se dispõem a distrair o público presente e homenagear o trabalhador de forma cômica, né? E já tem segunda imagem lá do grupo Campo do Tenente do passado, os jogadores do time. Então, ao analisar essas imagens, a gente percebe que elas são coloridas, né? Que os jogadores se vestem de maneira elegante, que a foto é da lateral do campo, que permite ver casas, carros na frente do Grêmio.